Inclusive foi passado encaminhamento para o financeiro da Prefeitura para pagamento, na época em que eu era secretário de Saúde. Nessa gestão, bem no início da gestão, o atual secretário de Biguaçu veio sim em reunião com o prefeito solicitar o pagamento desses valores. A gente sabe que o SAMU é uma entidade estadual, até tocada com dinheiro estadual, e quando ele foi conveniado, é feita uma pactuação entre os municípios que assim solicitam, né? O governador Celso Ramos não solicitou, Biguaçu solicitou, ou seja, a pactuação do SAMU é com o município de Biguaçu, tanto que eles têm uma ambulância do SAMU na porta da UPA deles. Vocês podem ir lá na UPA olhar, tem uma ambulância do SAMU lá na porta da UPA. E quando foi feita essa pactuação, foi feito um acordo entre os municípios para rachar as despesas por parte da geração dessa pactuação. E por isso foi feito através de lei entre o município de Biguaçu, o município de Antônio Carlos e o município de Governador Celso Ramos. Da mesma forma com que a UPA, quando foi montada em Biguaçu, também foi feita a pactuação, porque eles recebem dinheiro estadual e dinheiro federal para tocar aquela UPA, e parte desse dinheiro federal e estadual está indo a nossa contribuição. Então, não é verdade quando qualquer município, qualquer pessoa fala que o governador Celso Ramos não paga pela UPA de Biguaçu. Nós pagamos sim, o dinheiro vem direto do governo federal e do estado e é passado diretamente para eles. E essa situação do SAMU, o vereador Aldir, correto na sua colocação, o município de Antônio Carlos está em dia, e o nosso receio com relação a isso não é a questão legal da legislação, porque a legislação sim obriga qualquer pessoa a ser atendida pelo SAMU, eles têm que vir. Como se tu chegar em qualquer hospital de qualquer lugar do país, pedir atendimento hospital público, pedir atendimento, você vai ser atendido, porque a Constituição amarra essa situação. O problema que a gente vê com relação a revogar essa lei são principalmente os vícios administrativos, os vícios próprio da repartição pública. Muitos moradores aqui vieram relatar para mim, enquanto secretário de saúde, que chegavam na UPA de Biguaçu e, quando pediam atendimento, eram recebidos pela recepção e falavam: não, vocês têm que procurar atendimento em Governador Celso Ramos. E nós brigamos por muito tempo justamente para obrigar com que eles atendessem os municípios de Governador Celso Ramos igual aos municípios de Biguaçu. Em conversa com o prefeito e com o secretário, sempre nos garantiram que o atendimento seria igual. Porém, quando tu chegava lá para ser atendido, vinham as barreiras. Por quê? Porque é muito fácil. Na lei, né, ou conversar, não, tem que atender, mas aí orienta os profissionais a não atender. E o nosso receio com relação a isso é daqui a pouco, até por uma birra, vamos dizer assim a palavra, eles orientarem os profissionais de saúde: não, quando for o governador Celso Ramos, vocês dizem que está quebrada a ambulância. Já aconteceu isso. Vocês dizem que está isso, que está aquilo, porque o governador Celso Ramos não contribui. E aí, nós aqui não vamos nem saber se veio, se não veio, a pessoa bobear vai morrer pela demora, e aí nós vamos ficar realmente desvanecidos. Então eu acho que, com relação a esse projeto, nós vereadores não devemos assumir esta responsabilidade, na minha opinião. Se há um convênio, se foi firmado de prefeito para prefeito, na época, ele tem que ser resolvido de prefeito para prefeito. E se assim houver um pedido de Biguaçu para que nós rejeite essa lei, porque o SAMU vai ser de repente custeado de uma outra forma, aí a gente rejeita. Agora, eu pelo menos como vereador, não quero ter o passivo de daqui a pouco a ambulância não chegar. Ah não, mas tinha que chegar. Então tá, eles vão inventar o que for. Pneu furado, não veio, está faltando material, está faltando isso. E aí quem é que vai ter o poder de ir lá e questionar essa situação? Então eu acho que a gente abre um precedente complicado, tá? Por uma possível situação. Temos bombeiro? Temos bombeiro. E quando o bombeiro não atende? E quando o bombeiro já está numa ocorrência? Aí o SAMU vai ter esse precedente para poder ser negado? E como eu falei, como o vereador César colocou, que aí então essa situação para frente poderia ser pensado numa nova lei, então que não viesse o pedido para revogar, e sim o pedido já com uma lei nova, já com uma conversa com o município de Biguaçu para poder acertar. Infelizmente, nós não podemos pensar em saúde de maneira isolada. O governador Celso Ramos não é uma ilha, nós não temos hospitais, nós usamos os serviços de outros municípios. E pensar dessa maneira, eu acredito que é abrir um precedente para uma possível rejeição aí e problemas para a nossa população. Pode ser um parente de cada um que está aqui hoje. Vereador Lito, tem a palavra. É porque eu procurei um vereador de Antônio Carlos e ele me passou ao contrário. O vereador César me disse: Antônio Carlos está em dia,
E uma pessoa pediu para não citar o nome dele. Aqui, ó, eu fui obrigado a salvar. Ele aqui diz, tem um inquérito policial, número tal, pelo menos pelo Ministério Público de Santa Catarina, que está querendo saber onde está sendo usado os 20 centavos que é repassado pelos municípios. E no final da conversa ele me diz que Antônio Carlos cumpre com sua participação, indiferente do governador Santo Ramos, que não honra os seus compromissos. Então eu acho que alguma coisa aí não está batendo. Agora, eu acho, sim, nós vereadores, 9 vereadores, acompanhar um pedido do prefeito, porque o prefeito quer que não repasse mais 20 centavos, fosse 20 reais, 20 centavos, e deixar o município sem SAMU. O vereador César, a minha mãe faleceu faz 2 meses, e o problema não foi pelo SAMU. Eu recebi uma ligação que ela estava mal. A primeira coisa que eu fiz foi ligar o SAMU. Amigo, infelizmente não atendemos mais o governador Santo Ramos. Eu, em seguida, acionei o bombeiro. Estava uma ocorrência de um acidente de moto no Canto dos Ganchos. Aí acionei a Secretaria de Saúde do município. Fui bem atendido. Em seguida apareceu lá a ambulância e um médico. Mas o óbito dela não veio ao caso por o SAMU não ter sido atendido, porque a situação foi mais grave. Mas assim, ó, como aconteceu comigo, vai acontecer com outras pessoas, que nem sempre o bombeiro do município dá disposição. Eu sempre digo, em qualquer local que se conversa sobre a aquisição do bombeiro do município, foi uma das melhores aquisições que o município teve. Isso aí não resta a menor dúvida. Nós já éramos para ter bombeiro do município há muito tempo. Então, quantas vidas foram salvas pelo nosso bombeiro? Então, com mais ajuda do SAMU, não resta a menor dúvida, vai ser muito bom. Agora, se a gente passar esse projeto hoje, com certeza, SAMU no nosso município, só através de querer fazer denúncia. Mas não adianta denunciar, porque depois a pessoa morta não vai resolver. Obrigado. Só para a vereadora Olinda, teria comentar o que você comentou agora, sobre o pagamento em dia, não, depende da fonte, porque assim, não vai pensar que o César escutou que o Antônio Carlos não paga, não está pagando, foi do prefeito, inclusive não foi uma fonte bem segura. Informaram a mim que não está pagando, eu vou cobrar da pessoa, e a pessoa vai ter que voltar atrás, ou então se informar com a Secretaria da Fazenda de Antônio Carlos, que passou para mim que não está pagando, uma fonte bem segura, bem, que eu confio. Então acho que uma coisa não está batendo também, né? Lá está dentro, você diz que tem uma fonte que o Antônio Carlos está pagando, eu tenho uma fonte que não está pagando, tem uma fonte bem segura, então isso a gente vai tirar. Na realidade, eu não é fonte, é um vereador eleito já por terceiro mandato em. Não, mas o vereador, às vezes ele pode também estar falando falar. Então, eu estou questionando. A minha fonte. Não estou afirmando que ele esteja correto. A minha fonte vem da associação, vem da Secretaria de Finanças. Mas independente de ele estar pagando ou não vem ao caso. Antônio Carlos é Antônio Carlos, governador Santo Ramos. Nós temos que defender o nosso município, não o de Antônio Carlos. Outra coisa, vereador, até porque assim, ó, a lei, ela é uma lei, eu acho até que tem que resolver, fazer uma lei, porque está aqui, ó, não é 20 centavos por habitante. Corrida per capita. É até 20 centavos, né? O prefeito pode pagar 1 centavo, 2 centavos, né? Se me permite, olha, pense até 20 centavos. Pense o senhor vereador como nós estamos pensando, né? Olha a possibilidade de abrir um precedente. 20 centavos vezes 14 mil habitantes dá R$ 2.800. Por causa de R$ 2.800, nós vamos abrir um precedente para daqui a pouco não ser atendido. Eu acho que se fosse uma despesa de R$ 20 mil ou R$ 30 mil, eu até concordo, as colocações dos senhores também, eu concordo, a gente também, eu sei das suas colocações, mas assim, ó, não é que eu até ouvi, não é a questão da lei, a questão é o que está, que estão querendo cobrar para trás, uma coisa que eles não cobraram, entendeu? O problema que está, não é a questão de pagar os 20 centavos daqui para frente, o problema é o atrasado, nós vamos aprovar, eles não fizeram para eles, agora vai ter que pagar. Se não cobraram, o problema é deles, eles não precisaram, não vieram atrás, então tem que reformular, tem. Agora nós vamos aprovar nós fomos autorizados a cobrar um valor que
e parece que chega a 300 mil reais. Vereador, mas o que está sendo discutido aqui... Esse não é questão de 20 centavos. Vamos lá, vamos para o lado. O que está sendo discutido aqui é a revogação da lei que prevê o auxílio. Questão de negociação de dívida por parte de um município com o outro, não cabe à lei. Cabe um município ou outro, tá, conversar e ver. Isso pode ser conversado entre os dois municípios. Nós vereadores, sentamos com o município de Biguaçu para verificar essa situação, ninguém é que sentou. O que estão fazendo aqui é revogando a lei. Revogar essa lei não resguarda o direito de nós não pagarmos o que ficou para trás, porque o que ficou para trás está vigente até hoje. Então, a questão de discutir a dívida que ficou para trás não é a discussão deste projeto. A discussão deste projeto aqui é do que tem para frente. Alguém vai pagar essa dívida. O atual prefeito hoje alega que vai pagar uma dívida fugindo da matéria do FGTS, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Nós não vamos aprovar um projeto onde ele foi a Brasília para parcelar essa dívida, é só a favor, porque não é dívida dele, mas mexeu nos cofres da prefeitura e a coisa muda, né? Por enquanto não mexeram. Então, se é 300 mil reais, parcela, faz o financiamento, dá esse jeito. Se essa lei for revogada hoje, certo? Aqui nós estamos discutindo o requerimento, né? Depois ela vai continuar a tramitação se esse requerimento for rejeitado pela maioria dos vereadores aqui. Mas o que está em discussão aqui é o requerimento da lei, certo? Então, que vai tramitar e depois vai ser aprovado ou não, né? E o senhor não vai colocar em votação o projeto hoje, só o requerimento. Exato. Então, assim, o que eu quero colocar para os novos vereadores, tá, é o que a rejeição ou não deste projeto, não do requerimento, do projeto como um todo, não resguarda que nós não teremos que pagar o que ficou para trás, porque a lei ficou vigente até o dia de hoje. Então, quer dizer, aqui nós estamos relacionando a questão da continuidade da lei para o futuro. Tá? E aí, revogando essa lei, tá, nós vamos estar abrindo um precedente por causa de R$ 2.800. Eu acho que ainda ficaremos com a dívida que, de repente, se Biguaçu entrar na justiça alegando que a lei ficou vigente, podem até conseguir na justiça que o município de Governador tem que pagar. Senhor presidente, então, assim, nós estamos discutindo o requerimento, eu acho que a discussão está sendo válida, né, vereador Aldir? Você falou com o vereador, eu falei com a secretária, falei com a associação, não é que a gente jogou o projeto de lado, ninguém discutiu, fizemos a reunião a pedido de nós vereadores, justamente, a tecla foi o SAMU, essa votação de hoje, e eu acho que a nossa discussão está sendo legal, bacana, eu acho que tem um entendimento do executivo, né, sobre essa dívida anterior, questionamos o valor, a lei está, estou cobrando sempre 300 mil, fizemos a conta com a Secretaria de Finanças, a lei está até 20 centavos você pode pagar, não, você não tem que pagar 2 centavos, não dá nada de dívida. Então tem um monte de questionamento sobre esse projeto. Eu também acho que é importante, mencionei essa importância, então nós vamos, vereadores da base, nós vamos aprovar esse requerimento para o projeto continuar em discussão. Nós vamos rejeitar. Nós vamos rejeitar para ele continuar em tramitação. Aí lá na frente nós vamos ter mais reuniões e eu vou nessa fonte, vereador Aldir, essa fonte vai ter que me dar mais uma explicação sobre o pagamento, eu tenho que ter uma informação, né? Se eu teve uma, tive outra, porque também fiquei com cara de taxa também de dizer que o Antônio Carlos não paga, se eu tenho uma fonte, o Antônio Carlos está pagando. Isso aí é mais um motivo para que a gente, né, o projeto continue mesmo em discussão. Ok. Vereador Marcos, um esclarecimento, eu chamei a secretária de Finanças, a Josiane, para questionar por que não estava sendo pago, como é que tinha sido pago esses 6 mil de 2005 a 2006, né? E ela me questionou que não sabe como foi feito esse pagamento, porque inclusive não tem convênio, não tem como sair, como ela fazer esse pagamento. Aí eu disse, teria que pedir para ela até investigar em outras prefeituras como é que é feito esse pagamento. Até porque um valor até irrisório, se a gente for calcular em relação à quantidade de habitantes. Ela ficou de providenciar isso aí para nós, que a princípio ela nem teria como fazer esse pagamento, porque não tem convênio nenhum. Isso foi mais um acordo feito entre executivos e prefeituras, né? Biguaçu e governador.
Então, se esse projeto continuar, a gente até tem como solicitar, fazer uma comissão junto à Câmara, ir a Biguaçu e ver Força Pública. Não ia dizer que nós devíamos ser exemplo que outros... E ver até uma maneira de tentar pagar isso aí, se for viável e possível, dentro da lei, que o prefeito disse para nós que não tem como pagar, porque não tinha convênio. Eu pedi para chamar a secretária de Finanças para que ela pudesse dizer para a gente... E o valor hoje é 300 mil reais? Ele não tem como pagar, não tem Não, o valor ela não levantou. Ela não falou. Ela só disse que só foi pago em 2005 a 2006 aquele valor de 6 mil reais. Que ela já vai ver como é que foi pago. Se nós fizermos uma conta janeiro a junho de 2006. Se nós fizermos uma conta rápida, R$ 2.800 vezes 12 meses... Não passa de 30 mil reais. Exatamente. E multiplicado pelos anos... Não tem como pagar, tudo bem. Eu acho que tem que ser ver a legalidade de como fazer esse pagamento. O valor desse aí... Sim, porque o valor desse aí, que é simbólico mensal, somando aí, vai dar uns 60 mil reais, se der. Vamos fazer o seguinte, vamos seguir. Eu vou encerrar a discussão. Tá? Obrigado. Só um minutinho, eu tenho que passar. A Carolina quer usar a palavra. Questão de ordem, eu gostaria que os vereadores da base do governo também se informassem, junto ao Corpo de Bombeiros, a questão de atendimento, porque sempre quando ocorre uma ocorrência, a primeira pergunta que eles fazem é: vocês já solicitaram no SAMU, já ligaram para ele, e muitas das pessoas dizem, eles falaram que não vêm, que não podem vir. Então, uma outra situação que tem que ser observada é que o Corpo de Bombeiros tem sua grande importância, só que ele não dispõe, né, de uma equipe técnica. No SAMU, por exemplo, tem ali uma enfermeira que está conectada diretamente com o médico, né, falando dos sintomas do paciente para fazer a procedência ali, o que muitas vezes ajuda até a salvar a vítima. Já o bombeiro não possui esse serviço, não dispõe desse serviço. Então, nós não podemos abrir mão do SAMU, né, ou até permitir que eles se eximam da responsabilidade de atender o nosso município, por causa da situação, né, dessa importância que eles têm. E muitas coisas eles poderem fazer e o bombeiro não poder fazer. Era essa colocação que eu queria colocar. Muito obrigada. Eu vou fazer uma última colocação, até um pouco técnica, de repente alguém quer contribuir, porque fui secretário de saúde. Só um minutinho, César. Só uma questão de ordem. A questão de ordem, tem uma dúvida aqui. Em relação ao requerimento que eu fiz. Eu vou explicar isso. Porque se ele rejeitar o requerimento, eu acho que cai do terra. Não, eu vou explicar. Calma que eu vou explicar. A parte do requerimento, para não ficar dúvida, para que cada um possa votar da maneira que queira votar. Mas, antes de finalizar, uma informação técnica, principalmente para quem é membro hoje da equipe da saúde do município, sabe disso. Qualquer tipo de transferência de paciente das nossas unidades para qualquer hospital da rede pública ou da rede particular só pode ser executado pelo SAMU. Tá? Ele não pode ser executado pelo Corpo de Bombeiro, porque o Corpo de Bombeiro não dispõe de um médico, tá? Então, a ambulância do Corpo de Bombeiro é uma ambulância básica, ela não é uma UTI móvel. Tá? O SAMU ele dispõe de UTIs básicas e de UTIs móveis, que seria a Alfa, né? Que é a Alfa do SAMU que atende esse tipo de ocorrência. Mas para explicar agora com relação à questão do requerimento, se o requerimento for rejeitado, tá? O projeto continua na sua tramitação. Se o requerimento for aprovado, já termina um assunto aqui. A lei permanece vigente e, teoricamente, nós não abrimos esse precedente de não ter, aí, de repente, o atendimento do SAMU. Então, se já for aprovado o requerimento agora, já encerra-se o assunto. Se for rejeitado o requerimento, o assunto se prolonga pela tramitação que ainda vai continuar. Aqui nós estamos votando o requerimento, perfeito? Então, eu vou colocar o requerimento para votação. Os vereadores que forem favoráveis ao requerimento permaneçam como está. Os vereadores que foram contra, ou que querem a rejeição do requerimento, se levantem. Então, o requerimento foi rejeitado pela maioria dos vereadores e esse projeto
que pede a revogação da lei do SAMU, continua em tramitação. Presidente, só uma correçãozinha aqui a gente fez uma conta rápida de 30 mil, mas aqui na verdade dá aproximadamente uns 270 mil, esses 8 anos. Ah, não, sim. Eu fiz uma conta por cima, levantando o ano, e aí teria que multiplicar a quantidade dentro. Tá certo. Não foi? Sim. Não, sim. O projeto de lei do Executivo número 27 de 2017, que concede auxílio financeiro à ação social e paroquial e dá outras providências, recebeu um parecer favorável na Comissão de Legislação e Justiça. Desde já, antes de colocar esse projeto para discussão, eu quero aproveitar, inclusive, no momento, nós já conversamos, inclusive, com alguns vereadores, existe a necessidade, por parte da Igreja Católica e dos representantes da diretoria da Festa do Divino, que tem agilidade nesse projeto. Esse projeto entrou na casa na sessão passada, e a ideia nossa já passou por uma comissão hoje, já teve seu parecer, e se assim os vereadores concordar, nós faremos uma convocação de uma sessão extraordinária para após essa sessão, para que a gente possa deliberar esse projeto e já sair com esse projeto aprovado na sessão de hoje, certo? Então eu coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco o projeto em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como está, os vereadores que forem contra se levantem. O projeto está aprovado por todos os vereadores presentes. Conforme foi informado, convoco todos os vereadores presentes para, a partir do encerramento da sessão, vamos dar aí 20 minutos para que a comissão de orçamento... já encaminho o projeto para a Comissão de Orçamento e Finanças e Orçamento, certo? E já solicito para que a comissão se reúna nesses 20 minutos para que a gente possa já chamar a sessão extraordinária 20 minutos após o encerramento desta sessão. Então, eu comunico a convocação de todos os vereadores para essa extraordinária. Só uma questão de ordem. Pode usar a palavra. Esse é o último projeto, aí volta e encerra, já não tem mais projeto, esse é o único. O único projeto que será discutido na extraordinária será esse projeto. Ok, obrigado. Finalizando a ordem do dia, informo que não há inscritos na tribuna. Finalizando a ordem do dia, pergunto aos presidentes das comissões quais projetos se encontram em suas comissões. Vereador Aldir, presidente da Comissão de Legislação e Justiça. Senhor presidente, se encontra a proposta de emenda da Lei Orgânica 01/2016 de projeto de lei do Executivo 24 e 25 e também do Legislativo 14.15.16/2017. Obrigado, vereador. Solicito ao vereador Marcos, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, a Comissão de Finanças e Orçamento ficaram o projeto de número 5, 6, 13 e 14 de 2017, a pedido de vista da vereadora Carolina. Obrigado. Obrigado, vereador. As demais comissões não há projetos. Comunico que os projetos de lei do Legislativo número 0102 e projeto de resolução número 01 e projeto de lei complementar número 15 ficam na mesa. Inclusive, eu quero dar uma explicação com relação ao projeto 15 que fica na mesa. De acordo com o requerimento que eu mesmo protocolei na casa, que foi lido pela vereadora Caroline, nós estamos solicitando ao prefeito municipal que retire o projeto e entre com esse projeto de volta com as duas matérias separadas. Que matérias são essas? O aumento ao funcionalismo público, aquela correção que é feita anualmente de acordo com a inflação, seja um projeto. E o projeto com relação a diárias, principalmente com relação ao aumento da diária do prefeito para viagens a Brasília, seja feito em um outro projeto. Tá? São matérias distintas que merecem apreciação de maneira separada. Por isso que nós pedimos a separação por parte do Executivo. Não sei se irá atender, mas foi feita a solicitação e está explicado por que o projeto permanece na mesa. Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente sessão, ficando marcada a próxima sessão ordinária para o dia 26 de junho de 2017 e, para 20 minutos após o encerramento dessa sessão, uma sessão extraordinária para tratar sobre o projeto 27 de 2017. Uma boa noite a todos e até daqui a pouquinho.